mensagens que nós iniciamos domingo passado à noite, fazendo uma introdução geral. E desejamos então, hoje pela manhã nós apontamos, estudamos, meditamos sobre o primeiro título cristológico. Títulos cristológicos são os títulos que você encontra no Novo Testamento dados a Jesus. Muitos deles com fundamento, ou a maioria deles com fundamento no Antigo Testamento. Então, esses títulos como Senhor, Salvador, Filho do Homem, é um termo que aparece muitas vezes, e alguns às vezes se confundem, porque o próprio Jesus usou muitas vezes este título. Nós vamos estudar o título Filho do Homem em um certo momento, né, das nossas leituras. Mas hoje à noite, quem é Jesus? Então, a terceira mensagem sobre este tema. E nós vamos hoje pensar sobre o título cristológico, o servo de Deus sofredor. Eu inverti um pouquinho porque ali, às vezes, pode parecer um pouco confuso. O servo sofredor de Deus, né? Mas o termo principal é o servo de Deus sofredor, né? Que dá no mesmo. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 11, e Marcos capítulo 10, versículo 45. Nós vamos, obviamente, também citar muitos outros textos bíblicos. Mas vamos, então, meditar sobre este texto. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. E o verso 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem, palavras do próprio Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Um herói no Poço das Ariranhas, 27 de agosto de 1977. Sargento do Exército Silvio Hollenbach, né? Estava saindo do Jardim Zoológico com a sua família, né? Tinha ido passear ali com sua família, estava saindo quando ouviu os gritos de um garoto chamado Adilson, que tinha caído no fosso das ariranhas. Ele estava sendo atacado pelas ariranhas. O sargento Silvio pulou dentro, o sargento do Exército pulou dentro do fosso, conseguiu salvar o menino, mas ficou muito ferido. Está aqui à sua esquerda, né? Ele no hospital, ele foi muito ferido. 3 dias depois ele faleceu. Ali do outro lado, então, o Adilson, com 13 anos de idade, também ficou bastante ferido, mas sobreviveu. E sobreviveu porque Silvio deu a sua vida para salvar este menino, né? Tem um busto do Silvio lá no Jardim Zoológico de Brasília. Essa é uma história que ficou muito conhecida. Aqui são as páginas de uma revista que a gente conheceu na época, chamada Manchete. Se lembram da Manchete? Só quem é mais idoso, né, vai se lembrar. A Manchete que fez toda essa propaganda. Um herói no Poço das Ariranhas. Uma parábola moderna que explica e ilustra de forma, claro, parcial ainda, aquilo que Jesus é como o servo sofredor de Deus, ou o servo de Deus sofredor. Esta é uma ilustração, portanto, daquilo que é a cristologia do Novo Testamento. O tema central da cristologia do Novo Testamento, obviamente, são os títulos e a pessoa de Jesus. Os termos que são usados, né? Aí uma imagem que a gente procurou lá produzir por IA, né? Trazendo a ideia do servo sofredor, que dá a sua vida, as mãos estendidas, que é as mãos de um servo, né? Esta imagem sempre transmite a ideia do servo, né? De joelhos, sofrendo, a multidão à parte, olhando, né? E ali no meio das pedras você tem uma flor nascendo, né? O que nos mostra que o sofrimento de Jesus
também significou o nascimento de uma esperança para todos nós. Pois bem, as expressões que aparecem então na Bíblia, no hebraico é essa primeira, Ebed Yavé, servo de Deus. É a expressão que vai aparecer no livro do profeta Isaías, os capítulos 42, capítulo 53 especialmente. Vocês vão se lembrar sempre do capítulo 53, nós lemos um pedacinho dele, mas aquele que fala sobre ele ter sido ferido por nossas transgressões. E no grego é a expressão pais teu. Teu é Deus, e se referindo, portanto, ao servo de Deus. Expressões que aparecem nestes textos do servo sofredor, o chamado cântico do servo, que estão lá, os cânticos estão lá no profeta Isaías. Primeiramente, qual é a origem e o significado do servo de Deus sofredor? Onde é que nós temos na Bíblia estas expressões? Isaías capítulo 42, versículos 1 a 4, você tem ali uma introdução, claro, todo o capítulo 42. Isaías 52 também vai falar sobre isso, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Então você tem todo o capítulo 52 e todo o capítulo 53 tratando sobre o servo sofredor. Ali não vai aparecer o nome de Jesus. Mas vale a pena ler em casa, nas suas leituras, e pensar sobre este sentido. Quais são os traços, digamos, essenciais deste servo sofredor, conforme o profeta anunciava e prenunciava? Vamos lembrar, Isaías é um profeta que escreveu ou viveu mais ou menos no século VIII antes de Cristo. Ele faz parte daquilo que foi o profetismo clássico, não é? Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, são profetas ali clássicos desse período do século VIII. Vamos ver se vocês hoje pela manhã gravaram uma coisa que eu disse, já disse outras vezes aqui na igreja. Qual era a característica, a palavra principal destes profetas clássicos do século VIII? Oi? Alguém disse aí, falou certo. Newton. Assim diz o Senhor. E não estava hoje de manhã. É porque eu já disse outras vezes. Ou que já sabia, né? Então, assim diz o Senhor. Esta é uma expressão profunda. É preciso que a gente sempre lembre disso. O profeta é o porta-voz de Deus. Né? É aquele que fala a palavra de Deus. No tempo moderno, principalmente aquele que explana a palavra de Deus, explica a palavra de Deus. Que usa a Bíblia não como um livro qualquer, mas como palavra e revelação do próprio Deus. Pois bem, vamos ver quais são os traços essenciais deste servo sofredor lá em Isaías. O primeiro traço é a substituição. O texto diz assim, Isaías 53, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. É muito importante este aspecto, este traço essencial do servo sofredor. Ele substitui. Quem é que deveria morrer? Eu, por causa dos meus pecados. Jesus morre por meus pecados. Ele morre substitutivamente. Ele substitui a mim. Eu é que deveria morrer, mas ele morre em meu lugar. Mas não apenas em meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos nós. É interessante porque no contexto do Antigo Testamento, lá na lei, Levítico, por exemplo, tem a figura do bode expiatório. O que era o bode expiatório? Diz a Bíblia, lá em Levítico, capítulo 16, versículos 20 a 22, que o sacerdote pegava um bode e impunha ele, sacerdote, impunha as mãos sobre este bode, e ali ele estava simbolicamente depositando sobre o bode expiatório todos os pecados daqueles que tinham ido lá no tabernáculo. E o que ele fazia com esse bode expiatório? Soltava no deserto, mandava embora para o deserto.
A ideia de que aquele bode expiatório levou sobre si os pecados daqueles que os confessaram ali perante os sacerdotes. Então esta figura preparou a imagem deste Cordeiro de Deus. Lembram da expressão de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. O segundo elemento, o segundo traço essencial deste servo sofredor é o sofrimento. Ele sofre. Diz assim no texto: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o traço ou elemento essencial da substituição, que é o sofrimento. O sofrimento era a forma de levar sobre si ou substituir aquele que havia pecado. Um dos momentos mais marcantes, para quem visita a Israel, pelo menos foi para mim, sempre foi, nas várias vezes que fui, era exatamente o momento de visitar ali o Gólgota, aquele monte, era o Monte da Caveira. Então, de fato, é um monte que tem como se fosse 2 olhos de uma caveira. E ali, então, Jesus foi crucificado no Gólgota. Este monte, na verdade, as imagens dão a ideia de que Jesus foi sobre o monte, mas na verdade foi na frente do monte, porque por ali é que havia uma estrada por onde as pessoas passavam. Então Jesus crucificado ali, de frente ao Monte da Caveira, ele era insultado por aqueles que passavam. Salvou aos outros, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E assim faziam. Esse momento é um dos mais emocionantes, mas especialmente quando a gente então vai visitar o túmulo vazio. O servo sofredor, Jesus, que morreu de forma substitutiva por mim e por você. O servo sofredor não permaneceu na morte. Lembram o que cantamos há pouco? A morte assim morreu. A cruz matou a morte. Por quê? Porque a partir daquele momento a morte recebeu um sinal da condenação. Então é muito interessante que a resposta de Deus a esse momento é exatamente a ressurreição, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. O terceiro e último aspecto, traço desta substituição ou deste servo sofredor, é exatamente a mediação de uma nova aliança. A aliança entre Deus e o homem estava quebrada. Então, a imagem do servo sofredor em Isaías aparece como aquele que restauraria a aliança entre Deus e o homem. Isaías vai dizer lá no início do seu livro, capítulo 1, ele vai dizer: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o meu pecado é que criou esta barreira, é que quebrou a aliança com Deus. O servo sofredor veio exatamente para restabelecer esta aliança. Olha o que diz o texto: eu, Senhor, te chamei em justiça. Isaías capítulo 42, versículo 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. E no capítulo 49, verso 8, a mesma expressão reaparece: te darei por aliança do povo. Portanto, esses 3 aspectos estão presentes aí no servo sofredor: substituição, o que mais? Sofrimento e mediação da aliança. Eu acabei de falar, já não pode esquecer. De novo, substituição. Olha lá. Substituição, sofrimento, mediação da aliança. Isso é importante para a gente lembrar como que Jesus assume esta função de servo sofredor. O segundo aspecto que quero chamar sua atenção é esta: Jesus assumiu a realização da missão do servo de Deus sofredor. É interessante porque esta designação de Jesus como o servo de Deus sofredor é uma designação que remete ao próprio Jesus. Hoje pela manhã nós vimos que o profeta do final dos tempos era uma designação que as pessoas deram a Jesus.
Este é o profeta que era esperado, né? Quando Jesus entra por Jerusalém, na entrada triunfal, o que é que eles dizem? Quem é este? Este é o profeta Jesus. Então as pessoas é que designaram Jesus como profeta. Mas aqui nós temos um título cristológico que o próprio Jesus assumiu, pois ele falou da sua morte em substituição. Ele falou do seu sacrifício, ele falou do seu sofrimento, até como necessário. E ele falou sobre a mediação que haveria por meio do seu sangue, desta aliança entre Deus e o homem que havia sido quebrada. João capítulo 10, versículo 18, nós temos esta expressão. Vejam, vamos ler juntos? Ninguém de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Isso é fundamental, porque a ideia do sofrimento para o profeta está muito presente, por exemplo, o profeta Jeremias, que é chamado o profeta, quem sabe o apelido que é dado a Jeremias? Chorão. Por quê? Por que ele é chamado profeta chorão? Aqui à noite é estudo bíblico mesmo. Por causa do livro de Lamentações de Jeremias, onde ele lamenta. Mas o próprio livro de Jeremias vai narrando vários momentos de sofrimento. Gente, os profetas sofreram. Elias sofreu perseguição, né? Mencionei hoje pela manhã a famigerada Jezabel, né? E Acabe, né? O rei Acabe perseguiu Elias. Você tem a presença ou o aspecto do sofrimento muito presente nos profetas, como consequência da função e da missão deles. Mas Jesus não. O sofrimento e a morte são assumidas por ele. Não foi consequência, né? Ele diz, ninguém tira a minha vida. Quando os soldados vêm sobre ele, se você pensa, falando para Pedro, né, que pegou a espada para defender Jesus, você pensa que eu não podia pedir agora e o meu pai não enviaria uma legião de anjos? Enviaria. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida por minha própria vontade. Por quê? Porque ele reconhece nele a pessoa, a figura do servo de Deus sofredor, que sofreria e morreria em substituição a todos nós. Um outro texto, Marcos capítulo 8, versículo 31. Após a confissão de Pedro. Qual foi a confissão de Pedro? Foi exatamente neste texto que mencionamos hoje pela manhã, onde Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns dizem João Batista, que ressuscitou, outros Elias, outro profeta. E Jesus pergunta para os discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após esta confissão, Jesus diz assim o texto, começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado, que fosse morto. Gente, nós temos aqui um dos aspectos mais fortes do contraste entre a expectativa dos discípulos e a realização de Jesus como o Redentor e o Salvador. Porque os discípulos queriam alguém que viesse com uma espada flamejante, que expulsasse os romanos, né? Que matasse todos os inimigos. É isso que eles queriam, né? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora sim, agora sim. Porque quando Jesus diz isso para Pedro, sabe o que ele diz? Diz a Bíblia, ele repreendeu Jesus, dizendo, Deus te livre disto. Não vai te acontecer isto. E aí Jesus diz a famosa frase, para trás de mim, Satanás. Não é que o Pedro estava dominado pelo diabo, não. É que Satanás é uma expressão também bíblica para adversário. Para trás de mim, adversário. Porque só pensas nas coisas do modo do homem e não do modo de Deus. Que coisa linda, irmãos. Então esse contraste está aqui presente. Jesus neste momento assume. Vejam o que ele diz. Importa que o Filho do Homem padeça. Por quê? Porque aí estava exatamente o caminho da salvação. Sem sofrimento não haveria substituição. Em Lucas 22, 37, Jesus diz assim, pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito.
e ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Jesus diz isso em Lucas 22:37. Sabe onde é que isso está dito? Em Isaías capítulo 53. Então Jesus assume esta função de servo sofredor. Mas há dois momentos em que isso fica mais patente. O primeiro deles, no batismo de Jesus, com a voz divina que vem. Oscar Cullmann, estudioso do Novo Testamento, que escreveu em 1953, ou 57, ele escreveu Cristologia do Novo Testamento, falando sobre os títulos cristológicos. É o texto que nós estamos usando como referência principal. E Oscar Cullmann diz que, neste momento, foi quando Jesus toma consciência de que ele deveria realizar na sua vida esta função do servo de Deus sofredor. Porque quando Jesus sai do batismo, ouve-se uma voz do céu, o próprio Deus. O que é que diz a voz? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Estas são palavras que estão em Isaías capítulo 42, o cântico do servo sofredor. Este é o meu servo, em quem tenho prazer. Então, meus amados irmãos, o batismo foi, de certo modo, o selo desta a assunção de Jesus como o servo de Deus sofredor. Mas também na celebração da ceia. No momento em que Jesus distribui o pão e o vinho, ele anuncia claramente que derramaria o seu sangue por muitos. Isso está descrito em todas estas referências que eu coloquei aí. Marcos capítulo 14, versículo 24, que narra a ceia do Senhor, a última ceia, né? Mateus capítulo 26, 28, Lucas 22, 20. E Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, 24. Este é o sangue da nova aliança para a remissão de muitos. Então Jesus assume de fato esta função e de fato ele é o Senhor que realiza plenamente a missão do Ebed Yavé, ou do servo de Deus sofredor, substituindo a todos nós, sofrendo por nós e mediando a renovação e a nova aliança com Deus. Este cálice, disse Jesus, é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Jesus é o servo sofredor. Mas o que é que nós podemos aprender aqui sobre o sofrimento? Qual é a implicação ou aplicação da consciência que temos agora deste título de Jesus? O que é que significa o servo de Deus sofredor? É que o sofrimento do servo de Deus nunca é a última palavra. É muito importante esse aspecto. Jesus foi visto por alguns como derrotado, porque morreu na cruz. Como eu disse, os apóstolos até esperavam que ele remisse a Israel, né? Libertasse Israel do Império Romano, né? Do rei vassalo do Império Romano, que era Herodes, né? Que fazia o que o Império Romano mandava, né? Então muitos esperavam isso, portanto a morte de Jesus significaria isto. E há um momento na história bíblica que é muito importante, que é quando Jesus ressurge dentre os mortos, ressuscita dentre os mortos. E a Bíblia conta que 2 discípulos de Jesus iam saindo de Jerusalém para uma pequena vila de Emaús. E eles estavam tristes, diz o texto, cabisbaixos, entristecidos, por conta da última notícia que eles tinham. Qual era a última notícia? Era a notícia de que Jesus morrera. E eles então vão caminhando tristes, conversando, discutindo entre si, até que Jesus chega perto deles e começa a caminhar com eles. Mas eles não o reconhecem, talvez até pela própria tristeza. E Jesus pergunta a eles: o que é que vocês estão conversando entre vocês? E eles dizem: és tu o único peregrino em Jerusalém nestes últimos dias que não sabes das coisas que ali aconteceram? E Jesus pergunta: quais? E eles começam então a narrar e dizendo as coisas acerca de Jesus o Nazareno. Nós esperávamos que ele remisse a Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que ele morreu. E eles continuam dizendo: é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram que ele ressuscitou. E de fato alguns discípulos foram lá e voltaram ao sepulcro, não encontraram o corpo dele, mas porém a ele não viram.
E aí nesse momento Jesus diz a ele: ó nécios e tardos de coração, para crerdes em todas as Escrituras. E começou desde os Moisés até os profetas, ou seja, toda a Escritura foi explicando o que estava escrito acerca dele, que ele devia padecer, que ele devia sofrer como servo de Deus sofredor, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Até que quando eles estão ali envolvidos, chega a noite, e quando eles vão, Jesus faz sinal de que vai seguir adiante. Eles dizem: fica conosco, Senhor, porque a noite já está chegando. Naquele momento, Jesus entra com eles, e a Bíblia diz que quando reparte o pão com eles, eles o reconhecem. É Jesus, é Jesus. E Jesus desaparece ali deles. E eles dizem: não se nos abrasava o coração quando conosco caminhava e abria as Escrituras. Irmãos, este momento nos mostra que a resposta de Deus para este sacrifício de Jesus não é outra senão a ressurreição. É esta a resposta de Deus. Deus respondeu ao sofrimento e morte do seu servo Jesus com a ressurreição. Vitória sobre a morte e o mal, como eu mencionei hoje pela manhã também. A imagem de Jesus como servo de Deus sofredor, que substitui a todos nós, mediador da nova aliança, é o princípio à luz do qual o Novo Testamento vê desenvolver-se toda a história da salvação. Jesus é o servo sofredor. Concluindo, lembram da história que eu contei aqui do Silvio, o sargento Silvio, do herói, que salvou o Adilson, né? Uma criança de 13 anos. Adilson permaneceu vivo. Não se tem relato de que ele tenha, ou seja, procurado a família do sargento, agradecido, etc. Ele cresceu, se desenvolveu, assumiu uma função pública. Em 2016 foi preso, porque envolvido em corrupção. Eu não sei o que desenrolou. A última notícia em 2023 é que ele ainda estava lidando com esta situação de corrupção nos Correios, né? Alguma coisa dos Correios. Eu fiquei me perguntando assim, né? Valeu a pena aquele sacrifício para salvar esse homem, né? Ele não viveu, digamos, à luz daquele sacrifício que foi feito por ele para que ele fosse salvo. Se tornou um corrupto, como tantos existem por aí. E me fez lembrar de um filme, O Resgate do Soldado Ryan, né? É um filme que conta a história da invasão da Normandia, né, pelos aliados contra o exército alemão. E é um filme muito forte, claro, não é para criança ver de jeito nenhum. E o soldado, o tenente, como é que é o nome dele? Miller, que é aquele que está sentado ali, encostado ali num tanque, está sentado no chão. O soldado Ryan é aquele que está em pé, né? Está aí à sua direita. Este aqui que está no cantinho, sentado no chão, já morrendo, é o tenente Ryan. Ele recebe uma missão. Você tem que encontrar na Normandia, lá no campo de batalha, o soldado Ryan e trazer ele de volta para sua casa. Porque ele tinha 8 irmãos, me parece que eram 8 irmãos, e os irmãos todos tinham morrido. A mãe estava desesperada, sem saber notícias dele. E os tenentes vai com um grupo, né? E vão morrendo um após outro, só para libertar e trazer esse menino de volta, o soldado Ryan. Nesse momento, o tenente está ferido de morte. Ele levou um tiro que acabou morrendo. Ryan chega perto do tenente. Já estão voltando, né? Mas nesse momento ele volta e o tenente diz algo que marcou muito. Ele disse: Ryan, faça valer a pena. Todo o sacrifício que eles fizeram para encontrar o soldado, faça valer a pena. O filme termina com o soldado Ryan já envelhecido, visitando o túmulo do tenente Miller e dizendo: eu procurei fazer valer a pena. Jesus morreu por mim e por você. Ele foi o servo sofredor, que deu a sua vida em substituição por mim e por você. Sofreu, morreu, para restabelecer a nossa aliança com Deus. Então, por favor, faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Que a morte de Jesus em meu lugar me ajude a viver uma vida que dignifique o Senhor, que glorifique o nome dEle e que espalhe a mensagem de amor que Jesus morreu
para que essa mensagem chegasse até nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Se sofrimentos te causei, Senhor. É uma canção dos Vencedores por Cristo, chama Perdão, Senhor. Nós vamos cantá-la agora de pé. Vamos lá.